Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Dr. Severino Breda, Direito e Liberdade Religiosa. Hoje eu quero apresentar um tema um tanto quanto polêmico, um tema interessante e relevante. O tema que eu quero apresentar para vocês é o seguinte: quais profissões podem ser chamadas de doutor? Fisioterapeuta é doutor? Médico é doutor? Advogado é doutor? Quais são as profissões que podem ser chamadas de doutor e por qual motivo? Então, nós iremos abordar nesse vídeo os aspectos históricos, a origem desse termo e por que algumas profissões são denominadas de doutor. Através de uma convenção, ficou determinado que algumas profissões poderiam ser chamadas de doutor. Então vamos ao tema. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Eu tenho aqui um post da Estácio, Faculdade Estácio. Eu quero deixar bem claro que alguns temas que eu apresento aqui, às vezes eu retiro da internet, São temas interessantes. E eu vou fazer algumas leituras aqui e alguns comentários. Então, alguns podem ter se questionado: fisioterapeuta é doutor? Porque é da área de saúde, Então, é uma dúvida completamente normal. Afinal, existem profissões que utilizam esse termo no dia a dia. E isso acabou se tornando parte do vocabulário formal e informal que as pessoas adotam nas relações profissionais. Então, por esse motivo, nós trouxemos esse post para explicar detalhadamente o assunto, quando o uso do doutor é de fato correto ou simplesmente aceito como costume. Então, é o que diz o post aqui. O que é um doutor? Então, vamos primeiramente, com base no Ministério da Educação e Cultura, levar em consideração o que diz o parecer 977/65 do Ministério da Educação e as diretrizes e bases da Educação Nacional estabelecidas em 1996, que é a LDB. Então, basicamente, o termo doutor é um dos títulos acadêmicos reconhecidos no país, conquistados após a formação de uma pessoa, formação universitária, através de um trabalho de conclusão de curso, chamada tese, denominada tese, e o seu diploma ser reconhecido. E nesse canal eu tenho apresentado vários cursos de mestrado, doutorado, tanto à distância quanto presencial, onde uma pessoa pode defender uma tese e tornar-se doutor. Na graduação, no país, é o primeiro nível, de acordo com a LDB, é o primeiro nível do ensino superior. E nós temos hoje, basicamente, 3 modalidades de formação no país, que é o bacharelado, a licenciatura e o tecnólogo. Inclusive, já apresentei para vocês a diferença entre bacharelado, licenciatura e tecnólogo, Então, não vou dar detalhes aqui, as diferenças de cada um, mas através desses títulos é possível você obter o título de bacharel, licenciado e tecnólogo. Agora, já na pós-graduação, que é o segundo nível do ensino superior no nosso país, o profissional se atualiza, se aprofunda numa área de atuação, e existem 2 percursos que a pessoa pode seguir: o do estrito sensu e do lato sensu. No estrito sensu, a pessoa pode fazer um mestrado e um doutorado e receber um título de mestre e doutor, respectivamente. Já no segundo caso, existem as formações de especialização e MBA. Então, elas oferecem uma titulação acadêmica. Aliás, esses cursos não oferecem uma titulação acadêmica, apenas graus de ensino por meio de aquisições de certificações. Então, o profissional ele pode posteriormente se candidatar ao processo seletivo para o título de especialista no Conselho Federal de sua categoria. Então, se você quer ser especialista na sua área, você faça uma especialização na sua área, Então, alguns podem indagar, podem questionar:
Esse reconhecimento pelo órgão é estritamente profissional, dependendo do segmento em que você vai construir sua carreira. Ele não tem peso ou influência no ambiente universitário, caso você opte por adquirir especializações na sua área de formação. Mas se você quer optar pela área acadêmica, você pode fazer uma especialização, um mestrado e um doutorado. Então, como esse termo surgiu? Vamos agora falar sobre o aspecto histórico, sobre o termo de doutor, né? O termo doutor nos remete a séculos atrás, no período da Idade Média, quando as instituições europeias de ensino ofereciam formações para poucas áreas. E naquela época, as principais áreas de formação eram o direito e a medicina. Então, como não havia ciclos consecutivos de estudo naquela época, graduação e pós-graduação, eles faziam a faculdade e já saíam denominados doutores. Então, quem fazia medicina e direito naquela época eram chamados de doutores. E esse era o título acadêmico disponível naquela época. Então, a pessoa se formava em direito e medicina e eram profissionais com estudo e aptos a exercer atividades mais complexas do que as que existiam no mercado naquele tempo. Então, além disso, esse título acabou sendo usado como forma de distinção e status social. Naquela época, apenas os nobres e pessoas de famílias abastadas tinham acesso a esse tipo de formação, a esse ambiente universitário. Então, logo, tornou-se um título honorífico, né? E tornou-se costume de chamar pessoas formadas em medicina e em direito como doutores, né? Então, através do título acadêmico, tornou-se uma forma de tratamento. Isso foi um costume daquela época, né? E por que nós chamamos alguns profissionais de doutor? Então, naturalmente, como nós pertencíamos à colônia de Portugal, esse costume veio para o Brasil, né? Agora, não é para menos que no Brasil Império houve a promulgação de leis sobre o ensino superior. E uma das leis promulgadas naquela época foi em 11 de agosto de 1827, onde concedia o título de doutor àqueles que cursavam ciências jurídicas, direito em São Paulo e Recife, que eram as únicas faculdades existentes naquela época, né? Então, portanto, além do hábito já estabelecido nas interações, nas relações sociais, havia também naquela época uma lei que dava o título de doutor, né? Chamavam doutores que eram formados em direito, né? Tudo isso serviu para consolidar o termo de doutor como uma variante dos pronomes de tratamento para aqueles que seguiam carreira em profissões tão importantes e renomadas naquela época. Mas aí vem o seguinte questionamento: doutor não é quem tem doutorado? Trazendo agora para os nossos dias, né? Apesar dos fatos históricos que nós apresentamos, que contribuíram para que esses profissionais fossem chamados de doutores, né? Independente de ter um doutorado ou não, hoje, no nosso país, com o advento da República, tudo muda. Então, o território já não passa mais a fazer parte da colônia de Portugal, né? Nós não somos mais colônia de Portugal e estamos agora com a nossa Constituição Federal, baseada nos princípios do Estado Democrático de Direito. Então, a nossa legislação federal não traz qualquer lei, código, estatuto, decreto ou medida provisória que sustenta a concessão de título de doutor para um grupo X de profissões, como ocorria no passado. Então, hoje já não existe mais. Ao contrário do que já nós citamos, né? Fazer e reforçar a conclusão de cada grau acadêmico disponível no ensino superior não quer dizer que a pessoa, ao concluir esses cursos, possa ser chamada de doutor. Existe um costume ainda, mas não é o correto, né? Então, para que o aluno alcance o título de doutor, ele tem que defender uma tese de doutorado, né? E o seu diploma ser reconhecido. Então, hoje o único caminho para você ser chamado de doutor é defender uma tese. Aí existem algumas exceções, né? Os profissionais da área de saúde, né? Os profissionais da área de saúde, os advogados, né? Apesar que a própria OAB já se manifestou a respeito, né? Que fala que advogados até podem utilizar o termo e serem chamados de doutor de maneira honorífica, em respeito à tradição. Mas doutor não é uma forma de tratamento.
É um título obtido exclusivamente por quem concluiu o doutorado, né? Então, trocando em miúdos, nenhum profissional pode exigir ser chamado de doutor ou utilizar esse termo como forma de distinção social. Ainda mais se nunca fez uma pós-graduação. Quando se faz necessário em ambientes formais, oficiais ou cerimoniais, há diversos pronomes de tratamento que podem ser utilizados sem problema. Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Então, existem outras formas de tratamento sem ser doutor, né? Então, nenhuma pessoa pode exigir ser chamado de doutor, exceto aqueles que realmente tenham feito doutorado e defendido tese. Eu, no meu caso, eu sou doutor, mas eu não faço muita questão que as pessoas me chamem de doutor. Sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, bacharel em Ciências Contábeis, em Teologia, tenho mestrado em Teologia, tenho doutorado em Ciências da Religião, estava fazendo doutorado em Ciências Jurídicas, eu fiz as matérias, estava em fase de conclusão da tese, fiz o trancamento do curso devido aos trabalhos que eu peguei agora. No momento estou lecionando numa escola militar aqui na minha cidade, e eu fiz o trancamento do meu doutorado em Ciências Jurídicas. Então, se é por falta de título, eu já estava conquistando o segundo título. Mas eu não faço questão, eu sou uma pessoa comum, humilde, eu vim da classe baixa, então não faço muita questão com relação a título honorífico. Muitas pessoas me chamam de doutor, e eu respeito, porque realmente eu sou doutor. Doutor é aquele que defende tese. Não pelo simples fato de você ter um bacharelado que você deva exigir que as pessoas te chamem de doutor, né? Então, eu não faço muita questão com relação a isso, ok? Então, voltando ao questionamento inicial, fisioterapeuta é um doutor? De acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, deixa claro que você pode utilizar o título acadêmico desde que você tenha, né, o mestrado, doutorado, e você não pode ter essa exigência, assim como nos outros segmentos da área de saúde, odontologia, medicina, nutrição. É comum a adoção do termo doutor no meio jurídico, né, com relação aos profissionais da área jurídica. Os advogados também podem ser chamados de doutores, mas é uma convenção, é um título honorífico, nada que a pessoa possa exigir ser chamado de doutor. Então é isso aí, pessoal, esse é o assunto que nós tínhamos para apresentar. Continue assistindo nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, e para concluirmos o nosso vídeo, doutor é quem defende tese, não somente quem faz um bacharelado, ok? Muito obrigado, continue assistindo nossos vídeos e Deus abençoe a todos.